31 99300 1575. 99300 1575. Vinte e 21h47. Agora chegou a hora da gente falar de velocidade. Agora, a hora é de acelerar com o Pisa Fundo. Você que está acompanhando o Mega Esportes, agora são 21h48. Lembrando a todos que neste domingo tem a segunda edição do Pisa Fundo GP. Estamos acompanhando o GP da Holanda de Fórmula 1 a partir das 9h40 da manhã. Matheus Milânio, eu e o nosso convidado Maicon Tavares, porque o Felipe estará lá pelas bandas de São Lourenço do Sul, acompanhando a Taça Quilmes, né? E o Felipe, na medida do possível, vai, né, fazer algum flash durante a transmissão aqui para nós, para contar como é que está rolando lá, como é que vai estar rolando a disputa da Taça Quilmes de futsal. Mas tivemos aí, né, 4h15, eu acho que chegou, 4h20, não sei, certo? De transmissão para um não GP, ou como alguns estão chamando, o Pequeno Prêmio da Bélgica. E terminou de maneira melancólica. Eu eu vou dizer, para mim é o pior GP da história da Fórmula 1. Ele conseguiu superar aquele GP que teve em Indianápolis e só 6 carros correndo. Eu coloco agora, para mim era aquele o pior, agora ficou esse, Matheus Milani. Ah, foi tão bom. 6 carrinhos correndo. Não, eu concordo com você, Luciano. Eu acho que a Fórmula 1 protagonizou ontem um dos seus grandes vexames. Não que o vexame tenha sido não ter corrida. Eu acho que a decisão de não ter corrida ela é acertada, né? Foi a chuva mais forte da história da Fórmula 1? Não, não foi a chuva mais forte da história da Fórmula 1. Foi porque choveu o tempo todo? Não, a gente já teve corrida chovendo o tempo todo. Mas a combinação da chuva com o circuito perigoso que é Spa-Francorchamps, pedia a decisão realmente de não ter corrida. Não tinha condições de ter corrida. Colocamos esse ponto aí? Beleza, vamos para o ponto que foi conduzido. Eu acho que existe um erro principal aqui, Luciano, Felipe, Thales, Douglas, né? Para quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, não é o caso do Thales. A Fórmula 1, durante muitos anos, teve um diretor chamado Charlie Whiting. Ele era o diretor de prova antes do Michael Masi, né? Ele faleceu no início de 19, nas vésperas do Grande Prêmio da Austrália. E aí o Michael Masi, que era um diretor de provas na Austrália, assumiu o cargo. E eu até elogiei o Michael Masi aqui há algum tempo. Acho que faltou para ele a sabedoria que o Charlie Whiting tinha. O que eu acho que ele deveria ter feito? O regulamento já existia. Você precisava de pelo menos 2 voltas de corrida para pontuar. E o que o Charlie Whiting cansou de fazer em situações como a de ontem? Deu o horário da largada, independente de como tiver, carros atrás do safety car para dar algumas voltas para os pilotos falarem se dá ou não. Porque aí você resolveu esse problema. Eles dão ali 3, 4 voltas e esperam o quanto precisar. O que ficou muito feio foi depois dessa espera toda, eles colocarem os carros atrás do safety car para dar pontuação. Não tinha condição. A condição não tinha mudado, né? E aí eu uso uma frase que o senador Alessandro Vieira usou brilhantemente na CPI da Covid e uso para o senhor Michael Masi. O mal do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. Todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Os pilotos falaram sobre isso. O Hamilton chamou de farsa, né? Outros pilotos falaram que acharam absurdo pontuar o que aconteceu ontem, né? Pontos serem distribuídos pelo que aconteceu ontem.
E aí depois aparece até lá na salinha, né? Na salinha da FIA, ele fazendo sinal de que acabou. Gente, o relógio começou a contar, né? Felipe, Luciano, a gente acompanhava, mas ali com 30 minutos decidiu se encerrar. E o que a gente chama, eu vou chamar a atenção mais uma vez para isso. A Fórmula 1 não sabe lidar com situações que saem do controle. Não existem protocolos, não existem maneiras. Agora o Michael Masi falou que vai sentar com as equipes, com os pilotos, para definir algo de regulamento para esse tipo de situação, mas a Fórmula 1 ela não sabe se portar frente a essas situações. A Fórmula 1 tentou fazer esse lance, parou o cronômetro de 3 horas, Luciano, que não está previsto no regulamento, né? Não, o regulamento é 3 horas, 3 horas acabou, gente. Acabou, né? Aquele horário onde a corrida volta já não era mais para ter nada ali, era para o pessoal estar desmontando e ir embora para casa. Então, não foi absurdo não ter corrida. Não ter corrida era a decisão certa, tá? Vamos separar essas coisas. Não tinha condição de ter corrida. Mas até nisso eu tenho dúvidas, Matheus. Mas vamos deixar fazer uma rodada primeiro e... Sim. O Verstappen diz que se tivessem largado às 3 horas o horário da Bélgica, como estava previsto, que dava. Ele sentia lá no início que tinha condições. O melhor momento foi logo no início, né? E é o que eu falei, o Charlie White, uma vez, no GP do Japão de 2007, ele botou os carros 15 voltas atrás do safety car no início da corrida, até a pista ter condições. Então você deixa lá, deixa eles rodando um pouco lá, se piorar, dá bandeira vermelha, mas deixa os carros lá rodando atrás do safety car para ver. Agora, você voltar no final e fazer isso, bizarro. Felipe, eu estava esperando para te ver fazer a seguinte frase: apagaram-se as luzes vermelhas e largaram. E aí não deu, Felipe. Meu primeiro GP foi um pequeno GP, um pequeno grande prêmio, um pequeno prêmio, como diz o Matheus. Infelizmente não aconteceu, deu para dar uma animada, deu para dar uma gritada ali no final, vitória do Verstappen, mas foi ridículo, foi completamente sem, como eu posso dizer, faltou um sal, tá ligado? Foi sem tempero nenhum, foi insosso, tá ligado? Porque, cara, que tipo de corrida é essa que o cara vai dar 4 voltas ali atrás do safety car, acabou a corrida, pronto. Cara, teve um breve momento ali que se ele libera a corrida, tava tranquilo, porque tu enxergava, teve hora que a gente viu o cockpit, não me lembro de quem que a gente via, do Russell, se eu não me engano, a gente via o Verstappen. Libera a corrida. Piorou a chuva, agora não tem mais como, dá bandeira vermelha, aí sim termina a corrida. O Matheus foi perfeito na colocação, dá umas 15 voltas até melhorar, mas dá, tá ligado? Dá um espaço para os caras tentar. Agora, tu terminar a corrida e ainda pontuar, poxa, então que terminasse a corrida e não tivesse corrida, pronto, não tem. Infelizmente, o grande prêmio da Bélgica, o Spa, não vai acontecer esse ano. Vamos sentar aqui, vamos chorar, vamos aceitar, pronto, não tem. Agora, tu dá pontuação, deixar a pontuação quebrada, é sem graça. Claro, o Russell merecia muito um pódio, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que foi sem graça, foi completamente... Eu acho que nem o Russell, se pudesse escolher, teria escolhido isso. Douglas e Thales, vocês não estavam na transmissão, mas também estão com espaço aqui para, obviamente, falarem o que acharam dessa maluquice aí e tal. Pode ir, Douglas. Eu achei uma coisa meio que sem cabimento, né? Fazer da forma como foi. Né, eu acompanhei um pouco da transmissão da corrida, né, enquanto ficava naquela dúvida, né, vai acontecer, não vai acontecer, né, eu particularmente, assim, com um olhar bem leigo, assim, eu achei que, assim, não tinha a menor condição para ter corrida, né, porque pelo menos, assim, nas imagens que a gente foi tendo da transmissão, a gente mal conseguia ver os carros, né, você tinha a chuva, você tinha uma espécie de neblina ali, você mal conseguia ver os carros. Douglas. Oi? Só um pouquinho. Tu disse que acompanhou um pouco da transmissão. Tu não acompanhou a gente? Não, eu tentei acompanhar um pouco de vocês também. É porque, assim, deixa eu explicar.
É porque a bateria do meu celular no horário da corrida estava fraca. Ah, tá Eu coloquei certo. para carregar, aí eu comecei a acompanhar um pouco mais vocês quando eu comecei a zapear entre os programas, Absolvido. né, entre a Fórmula 1 e a partida do América, que estava acontecendo no horário similar. Aí, para eu não ficar muito de fora, eu falei, não, vou ouvir o pessoal. E assim, eu não, vendo as imagens assim da TV, eu não tinha a menor, eu olhava assim e falava, cara, eu acho que não tem a menor condição de ter corrida ali, né, e aí, assim, acho que terminar da forma como terminou foi uma coisa, assim, muito estranha, né, muito feia assim, pro público em geral, né, eu acho que, assim, ou adiava ou cancelava, porque não tinha cabimento, né, encerrar a corrida e dar a pontuação da maneira como foi, não tendo condições para uma corrida, não dando oportunidade aos pilotos de disputar algo ali para valer algum tipo de pontuação. Thales? É a Rapidinho. primeira vez que eu vejo um evento que não tem competição e tu pontua. É. Eu não consigo entender. Ficaria mais bonito ter pegado e dito assim, não, nós vamos dar esses meio ponto lá pro que foi a classificação lá no coisa, como é que se fala? No treino livre lá, que é onde se decide o grid. Não, nós vamos pegar aqui, vamos dividir os pontos e vamos dar como deram os pontos, não vamos nem correr então. Eu, como Douglas, eu acho que não tinha condição para ter corrida. Mas se não é para ter corrida, não tem ponto, ou então dá o ponto para onde houve competição. Que foi lá no sábado, não foi no domingo. No domingo não teve competição. Ficou um atrás do outro ali enfileirado, o outro ainda me bateu indo pro grid. Então, cara, foi assim, ó, foi simplesmente um domingo horroroso, horroroso. E sabe, pra mim, eu ainda comentei na live e falei pra vocês, o que mais me admira é a torcida, que tava lá e não abandonou. E a FIA fez o quê? Cagou pra torcida. É. Que fizesse o que o Matheus disse, então, deixasse dar as 15 voltas, pelo menos, pro pessoal ver os carros passando. Ou sei lá, que pegasse alguns brindes para distribuir, não sei, inventaria alguma coisa. As pessoas ficaram 4 horas na chuva. Se vocês ficaram 4 horas aqui na transmissão, que eu sei que não deve ter sido nada fácil, imagina eles que devem ter ficado muito mais horas lá na chuva. E a FIA cagou. Para mim foi uma vergonha o que aconteceu ontem. Falta 1 minuto para o programa acabar, e aí no momento que der às 10 horas, a Rede Cidade já faz a transição e entra o programa de música que tem logo após o Mega Esportes. Mas eu vou convidar o pessoal para nós ficar um pouquinho mais, esticar um pouquinho aqui no YouTube, porque esse assunto ele pede um pouco mais. Vamos fazer mais 1 ou 2 rodadas aqui de opiniões, e aí a gente faz aqui, para quem está no YouTube, um pouquinho maior. Pode ser, pessoal? Topam ou não? Continuaram? Então, quem está pela Rede Cidade, até sexta-feira, com Vasco e Brasil. Quem está no YouTube, segue um pouquinho mais com a gente aqui. Eu quero colocar algumas pontuações, assim. A primeira delas, ela vem de como o Matheus está sendo preciso nessa situação, porque não é a primeira vez. E é como a Fórmula 1 lida mal com aquilo que não é esperado. Tu não tem uma saída rápida para as coisas. A Fórmula 1 ela é muito engessada nos seus regulamentos. E quando acontece algo que não está previsto, parece que o pessoal entra em parafuso, não sabe o que fazer. Foi assim, por exemplo, para cancelar a corrida com os casos de Covid na Austrália, é assim, enfim, tantas outras vezes. Porque, por exemplo, alternativas que poderiam acontecer e que eu tenho certeza que passou pela cabeça de alguém lá, só que se essa pessoa deu a ideia, teve outra pessoa para dizer, não, isso não pode porque não está no regulamento. Por exemplo, e primeiro eu vou falar só de um achismo aqui, tá? E depois eu vou falar de uma coisa que é certa, mas num achismo. Por exemplo, se o problema é o Rouge, o pessoal está todo com medo da Rouge, porque teve vários acidentes recentemente, então tu faz a corrida com aquele trecho permanentemente em bandeira amarela. Enquanto não melhorar a condição de pista, aqui tem que diminuir e não pode ultrapassar. O resto da pista está liberado. Como nas 24 horas de Le Mans. Como é feito nas 24 horas de Le Mans. Isso, as slow zones. Tu determina de tal, né, sei lá, aí vai ter ali o sinal gráfico ali para os pilotos, né, que é aquelas placas digitais e o bandeirinha com a bandeira, né? Cada vez que o carro vier, vai passar, ó, desse ponto até esse aqui,
é obrigado a diminuir e ninguém pode ultrapassar ninguém. Libera o resto da pista, vai ter corrida. Outra situação. E agora é de uma coisa que é verdade, isso aqui não é uma opinião. Cara, a gente vê a Fórmula 1 e assiste a Fórmula 1 e a gente tem um quadro de automobilismo que fala 95% do tempo de Fórmula 1 e 5% das outras categorias. Não é à toa. É porque é a principal competição de automobilismo do mundo. É como a Copa do Mundo para o futebol, quando tem... Todos os outros campeonatos acontecem em paralelo. Quando vai ter a Copa do Mundo, para tudo. Isso é a Fórmula 1 para o automobilismo. Os outros são bons também. Eu gosto de várias outras categorias. Mas Fórmula 1 é o que faz todo mundo parar. E isso é assim também para os pilotos. O Mazepin, que a gente coloca ele em último lá no nosso índice, não tem dúvida que se tu colocar ele na maior parte das categorias do mundo, ele vai disputar para ganhar. Quem chega na Fórmula 1 tem qualidade. Depois lá dentro, no espectro Fórmula 1, a gente separa os que é melhor, os que é pior. Mas todos que chegaram ali têm qualidade. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que está ali sabe andar na chuva, cara. Sabe? E os carros de Fórmula 1 antigamente eram muito menos seguros que os atuais. E os autódromos também. E eles andavam em chuva pior que a de ontem. Pior, não igual, pior. Se olhar as imagens da primeira vitória do Senna, é pior que ontem a chuva. Mas é bem pior que ontem. Aí várias outras corridas. Então, assim, ó, não pode ter medo de andar na chuva. E eles são os melhores pilotos do mundo, cara. Sabe? Então, entendeu? Começa por aí o erro. Aí depois tem outras questões que a gente pode agregar. Por exemplo, o calendário é super extenso e não dá para tu fazer ela, por exemplo, hoje. Que é uma coisa que a NASCAR faz, que a Fórmula Indy faz. Não dá para correr domingo, corre segunda de manhã. O público não vai estar todo lá, mas pelo menos o pessoal da TV vê. Sei lá. Garante. Mas não dá, por quê? Porque na sexta já tem que estar no autódromo andando. E também é fim de semana triplo, né? Porque tu até poderia fazer, Matheus, vamos supor, não, cancela a Holanda, cancela a Bélgica, semana que vem a gente corre na Holanda, e na outra que não ia ter nada, a gente volta na Bélgica e faz a corrida. Com a posição do treino, não faz o treino de novo. Mas não dá também, porque tem outra. Então, o calendário é muito cheio também. E aí atrapalha isso. Mas o ponto principal para mim foi o que tu tocou. Como a Fórmula 1 não consegue improvisar. Se não está escrito, entendeu? Possivelmente a gente não veja um vexame de novo que nem o de ontem. Porque agora, como já aconteceu uma vez, alguém vai escrever lá no regulamento. Se acontecer... Então é assim. E aí eles vão nesse sentido. Enfim, eram algumas coisas que eu queria pontuar, Matheus, te passo de novo. Ô, Luciano, eu tenho a impressão que, como eu disse, foi uma combinação. Não foi a chuva mais forte da história da Fórmula 1, na verdade, né? Mas eu acho que vai muito ao encontro do que a gente falou até no início da transmissão, que eu ressaltei. Spa é a pista mais perigosa da Fórmula 1. Então ficou-se um receio, né? Até colocar uma situação, Luciano, né, que acho que foi no comentário do Grande Prêmio, eu acho, que alguém ressaltou, será que se o Norris não tivesse batido no sábado, será que eles não teriam deixado correr no domingo? Pode ser. Talvez tenham ficado com receio por causa disso, né? Mas, assim, nesse caso, Luciano, como eu bato nessa tecla que Spa é uma pista perigosa, é uma pista que praticamente não se tem desse estilo, com características desse tipo, eu acho que condição de corrida ontem estava difícil. Tinha muito lugar com água empoçada, o Rouge é um lugar complicado, tinha uma questão de visibilidade que você via nos carros, estava levantando muito spray, o que acontece mesmo, mas estava assim, muito complicado. O que me pegou mais foi sobre como a Fórmula 1 conduziu tudo. Né? Então, se quer fazer um regulamento, Luciano, Felipe, amigos, vamos pôr no regulamento assim, horário da corrida, os carros saem atrás do safety car. E podem percorrer, vamos colocar no mínimo 10% da corrida atrás do safety car em busca de condições. Se não tiver condição, para a corrida, bandeira vermelha.
Ou, não, tu até pode colocar que tu pode fazer várias tentativas no espaço daquelas 3 horas. Durante 3 horas, várias tentativas. Agora, se não der para largar, cara, não pode botar todo mundo atrás do safety car e dar 2 voltas para dizer que valeu e pontuar. Aí é sacanagem. Aí então Também. pontua pelo treino. Aliás, só um parênteses antes de passar para o Felipe de novo. O Stroll conseguiu ser punido em 10 segundos, sabiam dessa? Ele teve uma punição de 10 segundos. E sem ter corrido. Brilhante. Sim, ele foi punido em 10 segundos porque durante a bandeira vermelha parece que trocaram a asa do carro dele. E não podia. Sim. Felipe. Ah, e o Mazepin fez a melhor volta, né? Então ele tem uma melhor volta na carreira, viu? Entra Eu já ia comentar isso, cara. A gente vai imaginar que vai lá olhar as estatísticas, o Mazepin tem uma melhor volta da carreira dele. melhor volta na carreira. Melhor volta da corrida é do Mazepin, que não conseguiu fazer uma corrida. E na Bélgica. E na Bélgica, que é um dos GP mais rápidos. E é isso que essa corrida merece. Já pensou o seguinte? É Olha isso que que essa corrida engraçado. merece mesmo. Olha que engraçado. Vamos brincar rapidinho aqui. Olha só. Daqui a 30 anos, 40 anos, o pessoal lá fazendo high-tech sports no YouTube versão 50.2, e aí um cara igual o Thales, assim, que está conhecendo a Fórmula 1 naquele ano, né? Lá nesse high-tech sports, no YouTube 50.2, ele diz, olha, quem sabe eu vejo futebol aí, o âncora vai dizer para ele, olha, tu pode ver a 3ª divisão do futebol gaúcho também, se quiser. Ele, não, então eu vou na Fórmula 1. Né? Aí daqui a 30 anos isso, né? Aí o cara vai pesquisar, né? Aí ele vai chegar para os companheiros dele e vai dizer, olha, teve um piloto russo na Fórmula 1, ele tem a melhor volta em Spa, hein? Olha só, não é qualquer pista, é em Spa. Se não tiver um asterisco lá explicando, entendeu? Daqui a 30 anos alguém vai ler, o Mazepin teve uma melhor volta em Spa, Felipe. Daqui a 30 anos, o nosso PVC da Fórmula 1, Matheus Milani, vai dizer, ganhou em Spa a melhor volta. Mas a corrida durou 20 minutos e foi com 4 voltas, um correndo atrás do outro, atrás do safety car. Cara, eu acho que vai ficar para a história do ridículo isso, velho. Que nem Indianápolis com 6 pilotos, vai ser a corrida vai ficar para a história, vai ser das coisas mais ridículas que eu vi no esporte de competição. Eu não tenho muito o que dizer, porque, cara, eu esperava tanto do Grande Prêmio de Spa, porque é um GP que é muito rápido, é um GP que te proporciona uma ultrapassagem legal, que ia colocar Vettel e Verstappen e Hamilton contra, porque o Hamilton iria passar o Russell na largada e iria brigar com o Verstappen a corrida toda. Por isso, vocês sabem, o que a gente perdeu foi mas muita coisa boa, velho. E fica aquele sentimento de que queria um pouquinho mais, se tivessem tido um pouquinho de consideração com tudo. Eu acho que as 4 voltas nem foi tanto pela pontuação, foi mais para não ter que devolver o dinheiro para o público. Pode até ser, Felipe. Pode até ser. Não, e perdeu, a gente perdeu muito, cara, perdeu muito. Por exemplo, a gente perdeu de saber se tivesse, cara, nem que tivesse 4 ou 5 voltas de bandeira verde, e aí chegasse a conclusão que não dava para seguir, daí sim encerrava, entendeu? E a gente perdeu, Matheus, também de ver assim, ó, qual deles ia conseguir segurar o carro na pista, entendeu? Qual ia ser mais braço. Podia dar uma vitória louca, assim, de alguém que tu nunca pensou. A pergunta que o Márcio Reis nos fez, cara, qual foi a pergunta que o Márcio Reis fez? Quantos vocês acham que vai acabar a corrida? A gente não teve essa resposta. Entendeu? E o fato de dar aquelas voltas deixa tudo pior, porque a gente tava naquela, vai ter, não vai, vai ter, não vai, vai ter, não vai. Daqui a pouco não tem, tá? Não teve. Agora, no momento que eles saíram do box, cara, realmente assim, eu lembro que eu disse, oba, vai ter a corrida. Aí os caras fazem aquilo. Thales, Douglas, mais alguma colocação aí na Fórmula 1?
Ô, Luciano, daqui 30 anos vai ter o PVC lá, nosso querido Matheus, comentando assim, não, porque a Fórmula 1 de hoje não é como a Fórmula 1 de 2021, que o Mazepin conseguiu ter a melhor volta, mas tinha aquele squad com Verstappen em primeiro, Hamilton em terceiro, e por aí, e por aí ele vai. Mas assim, uma coisa que me surpreendeu para mim, que sou leigo, foi essa corrida não ser hoje. Vocês me argumentaram o seguinte motivo, da preparação, que sexta-feira tem que estar tudo pronto. Agora eu busquei no Google, eu ia buscar ontem na hora que eu estava comentando ali na live, mas não tinha como sair para pesquisar e perder o que vocês estavam falando, então eu fiquei, e agora eu me lembrei e vim pesquisar. Eu pesquisei a distância entre um GP e outro, é menos de 3 horas, menos de 3 horas. Não daria para fazer? Não, nesse sentido eu até acho que não, porque tem que desmontar tudo. Tu pensa assim, o box é como se fosse uma casa que tu comprou. Ele é totalmente vazio. E aí tem que chegar e armar tudo. Tudo que tu vê, mas tudo mesmo. Quando as equipes chegam é só as paredes. Tudo que tu Mas vê, é 3 horas. Menos de 3 horas de distância. Não, tá. Isso só a parte do box. Daqui a pouco o pessoal não dorme e consegue, entendeu? Mas aí tem um monte de evento já, porque assim, ó, sexta é carro na pista. Mas tem evento com patrocinador, quinta tem entrevista, aí o Matheus sabe até mais do que eu disso, mas um fim de semana de GP não é só aquilo que a gente vê, entendeu? Ele começa antes e termina depois. Tem montar o carro de acordo com a pista. Mas além da parte técnica de botar o carro a andar, tem toda uma questão comercial, de eventos com patrocinadores, entendeu? Tem jantares que os pilotos vão, entendeu? É tudo isso aí, mas como parte dos patrocínios, entendeu? Então, possivelmente na Holanda, e a Holanda vai ser a primeira vez que faz a corrida nessa pista. Então, possivelmente deve ter mais eventos ainda promocionais, por ser a primeira Verstappen vez. brigando pelo título. Enfim, daí não... O que daria era o que eu disse, mas também não sei se a Fórmula 1 faria, né, Matheus? Porque, como tu falou, eles não são de fazer o que não é comum, tá? Era assim, se no outro fim de semana não tivesse, voltar de novo na Bélgica e fazer a corrida. Mas, Douglas. Eu não tenho muito para acrescentar, não, mas concordar mesmo com o que vocês disseram. Acho que, assim, no final de tudo foi um grande absurdo, né? Eu tô com isso na mente, assim, de cara, foi um absurdo fazer da forma como foi. Eles podiam ter pensado uma outra forma mais prática, ou simplesmente ter cancelado, já que não tinha a menor condição. Tipo assim, foi um absurdo tudo que acabou acontecendo. Bom, vamos para uma rodada de encerramento, então, nesse Mega Esportes estendido aqui, né? Então, rapidinho aí, 30 segundos, 1 minuto para cada um aí dar fazer sua fala final e sua despedida. Vamos começar pelo Douglas. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, poder estar debatendo aquilo que a gente sempre gosta, né? Poder falar de tudo que a gente gosta, que a gente acompanha, que é o futebol, Fórmula 1, todos os esportes. Parabenizar vocês pela transmissão, foi muito legal, foi muito massa. E assim, foi um desafio, né? Ter feito assim, ter conduzido, né, em meio a tanta incerteza assim, durante 4 horas, assim, mas vocês conseguiram fazer com maestria, então de parabéns e vamos ver se na próxima a gente consegue ser mais pé quente. Thales. Bom, Luciano, só agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E, cara, atualizar aqui que acabou o futebol feminino, a semifinal do primeiro jogo, o Internacional perdeu por 1-0 pela equipe do Palmeiras. O Inter até chegou a balançar as redes, mas o chute da jogadora do Inter foi quando a bola já estava nas mãos da goleira palmeirense. Foi um jogo bem melhor e vendo esses jogos do futebol feminino, eu me pergunto por que o Campeonato Brasileiro Série A não tem o mesmo modelo que o Campeonato Feminino, que depois no final afunila e fica mata-mata. Eu acho que seria um campeonato bem mais interessante. Eu fico muito mais à vontade de olhar uma semifinal do campeonato feminino do que olhar Fortaleza e Cuiabá, que está acontecendo nesse momento 0-0, rico jogo. Então, boa noite, Douglas, boa noite, Luciano, boa noite ao Felipe, boa noite ao Matheus. Tribuna livre de sexta. Felipe Correia. Que tribuna livre de sexta? Eu não acredito que na saideira tu vai me falar
uma bobagem dessa. O jogo tá bom, os goleiros estão fazendo defesa feito louco. O Walter já salvou o Cuiabá 2, 3 vezes. O Marcelo Boeck já salvou o Fortaleza. Meu Deus do céu, o jogo tá bom, tá melhor que o jogo do Grêmio. Meu Deus do céu, que jogaço tá. Meu Deus do céu, baita jogo. Mas tá, Guris, boa noite. Eu vou encerrando aqui a minha participação. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todo mundo. Brincadeiras à parte, abraço, Thales, Douglas, Matheus, Luciano. Detalhe que eles falaram que iam sempre concordar, né? A crise aí, ó. Eu falei que tem crise na bancada. Matheus Milani. Essa reconciliação no ar aqui foi meio fake. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Tudo fake, tudo assim para aparecer pro público. Tá ficando feio assim pro público. Eles fizeram essa reconciliação fake aqui. Não, assim, boa noite, Luciano, Douglas, Thales, Felipe, nossa audiência, agora só no YouTube, né? A audiência na Rede Cidade já ficou nas 10 horas. E eu repito a minha frase para o senhor Michael Masi, ok? O mal do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. Boa noite a todos.